Olá, meus amigos. Nesse vídeo vamos fazer uma reação às lives que aconteceram no domingo e que trouxeram o resultado do mapeamento feito pelo sistema LIDAR na cidade perdida da Amazônia. Primeiramente, vamos dar uma olhadinha nas imagens. Eu assisti a live. Aqui estão algumas das imagens que foram lá mostradas. E eu vi muitas pessoas comentarem no chat que eram só pedras, que não podia ser a cidade, né? Porém, para quem tem os olhos mais acostumados com arqueologia, com sítios arqueológicos, sabe que isso aqui realmente foi um povoamento, uma cidade, um agrupamento humano que aconteceu ali. Então, esse é o primeiro parabéns que eu dou ao Dáquila pela realização desse mapeamento. Infelizmente, na live também não continuaram não trazendo provas da narrativa que eles trouxeram para essa cidade. Essa cidade, ela é tida também como a cidade do rei Eldorado, e a localização dela é bastante controvertida mesmo. Ela, ela já está, ela é localizada na Colômbia, localizada na Guiana, como o Márcio do canal Ali da Nuvem falou, e também, como eu mostrei aqui no primeiro vídeo, localizada naquela região central do Brasil, onde se encontra a cidade mapeada. Mas vou trazer aqui alguns elementos de um jornal do Mato Grosso. É um jornal antigo, se não me engano é de 1920, deixa eu ver se eu acho aqui. Depois acho que 1932. E ele traz alguns pontos dessa história, trazendo essas posições de localização da cidade de Manoa. Talvez o mar interno que tinha na Amazônia, né, quando fechado esse mar, ele foi secando, e a última parte dele que nós conhecemos foi realmente lá próximo da Guiana. O que indicia isso é que lá existe a Serra de Parima, que tem o mesmo nome, e existe bastante narrativa da cidade de Manoa lá, mas pode ser outra cidade também. Cuiabá, 1º de março de 1932. Meu velho Calhau. A gentileza de um amigo fez com que me viesse às mãos um número de O Globo de dezembro de 1928. Nessa edição importante, órgão, na seção em todo o Globo, lê-se um artigo de Adriano Vasconcelos, em que, se referindo às investigações de Fawcett, norte do Mato Grosso, e nas pesquisas de Diot para descobrir o paradeiro daquele, reproduz velhos documentos sobre a existência da antiga cidade procurada por aquele homem de ciência, denominada Manoa, que pelos informes deve existir entre os rios Araguaia e Xingu, junto ao lago denominado Parimã. A leitura de coisas velhas interessa e tem saber especial, muito embora alguns a detestem. Até hoje, com segurança, não sabemos o que andou fazendo a expedição americana que, meses atrás, devassou os nossos sertões no norte. Provavelmente andou ela em busca não só das ruínas de Manoa, que Fawcett assegurava existir pela documentação que possuía, como também das riquezas que ele misteriosamente guarda
guarda, menos abundantes talvez do que os informes proclamam. Outra parte, primeira testemunha, Roberto Dias. No princípio do século XVII, entre 1620 e 1625, esteve encarcerado na cadeia da Bahia um tal de Roberto Dias, aventureiro, audacioso, explorador do sertão, que estava sendo devassado pelas bandeiras paulistanas, na febre de descobrir mais ouro. Não vou ler inteiro, mas vou dizer para vocês que provavelmente seja a história do manuscrito 512. Ele só citou a cidade, mas não foi comprovada. Mas citou já uma cidade com edifícios, lajeiro de ruas, que tinha os utensílios domésticos, mobílias. Um relato fantástico, né, que não foi comprovado. Morreu na prisão, levando para a sepultura o seu segredo. Segundo a testemunha, no século XVIII, em data incerta, alguns exploradores daquela raça de aventureiros de que se compunham as bandeiras redigiram um memorial acerca da existência de tal cidade. O documento está publicado nos anais do Instituto Histórico e Geográfico, conforme se lê no Ostensor Brasileiro de 1815, a página 132. Eu não achei isso aqui. Terceiro depoimento, cônego Benigno José de Carvalho. O Ostensor Brasileiro noticia também que o Instituto Histórico e Geográfico encarregou o cônego Benigno José de Carvalho a ir por Aluras de 1841 de investigar o local onde se encontraria a misteriosa cidade. O sacerdote referiu e setou diligências com o objetivo e chegou a comunicar à academia que estava trabalhando em Boa Pista, mas que sabemos nada de certo e positivo foi apurado no final. Ainda sobre essa cidade, ali de Manoa, a cidade tida como a cidade do Eldorado, do rei Eldorado. Em 1767, a quarta testemunha é o jesuíta João Manuel. Faleceu nos cárceres de São Julião da Barra, perto da cidade de Lisboa, o padre João Manuel, jesuíta missionário, que durante 18 anos devassou as duas margens do Amazonas, adquirindo, portanto, largos conhecimentos dos locais. Para consumir os anos de prisão, que foram muitos, o padre João Manuel escreveu um tratado acerca da Amazonas. E existindo, talvez seja existindo, não sei, publicada a sua quinta parte, que especialmente e conclusivamente versa sobre as riquezas da floresta amazônica e o processo mais adequado para a exploração agrícola das terras. Quis, porém, o acaso que manuseando velhos manuscritos existentes na Biblioteca Nacional de Lisboa, encontrassem um fragmento do original perdido, fragmento que pertence à terceira parte, tratando especialmente, conforme diz o padre João Manuel, das minas de ouro, prata e diamantes da região do Amazonas. Nesse documento, fazem-se curiosas referências à cidade. Eis que escreveu o desventurado jesuíta: para cima do Rio Negro, ou pela sua altura, entre ele e o grande rio Japurá, se discorre estar o celebérrimo Lago de Ouro e a cidade de Manoa, por cujo descobrimento se tem cansado muitos aventureiros, porém ninguém dá com ela, ao mesmo tempo que todos afirmam a sua existência. Um grande missionário jesuíta que foi fundador de quase todas as missões que há no rio Solimões e divide este até ao Pongo, diz que o Lago de Ouro se chama Parimã e que a cidade de Manoa encontra-se entre os rios Urubu e Negro, tendo colhido essas informações dos índios com quem conviveu diariamente. Então aqui é uma outra localização de Manoa que esse testemunho nos dá.
Vamos voltar agora para o quinto, o padre Bettendorf, que era um outro jesuíta e que veio preso para a metrópole quando foi expulso da Ordem de Portugal e domínios, acusado de ter pretendido insurgir os índios contra a autoridade metropolitana. O padre publicou a Crônica dos Varões Ilustres da Companhia da Província do Maranhão e Pará, refere-se ao jesuíta que era homem douto, especialmente conhecedor do sertão brasileiro, a existência do lago de Parimã e da cidade de Manoa, mencionando as fabulosas riquezas por aqueles lados ocultos, parecendo convencido da realidade de tudo quanto relata. Outro depoimento, sábio francês Condamine. Na primeira metade do século XVIII, a Academia de Ciências de Paris enviou ao Amazonas uma missão encarregada da medição dos graus terrestres. A missão era composta de 3 sábios qualificados, sendo um deles Condamine, que em 1755 publicou um relatório que lemos traduzido para a língua espanhola com o título de Extrato do Diário de Observações, e onde se faz o relato da travessia de Condamine desde Quito até o Pará. O sábio francês refere-se que nas bocas do rio Iupuru, deve ser o Japurá, perdão, né? Fundou um português, o capitão Pedro Teixeira, a Aldeia do Ouro, conseguindo que os índios lhe dessem pepitas de ouro com 23 quilates. O capitão Teixeira ergueu um padrão, tomando posse das terras em 26 de agosto de 1639. Uma cópia do auto deve existir nos arquivos do Pará, onde o próprio Condamine diz tê-lo visto. O astrônomo francês, missionário espanhol, chamado Acunha, que então tinha 80 anos, mas que na sua mocidade soubera da fundação da Aldeia do Ouro e conhecera pessoalmente o capitão Pedro Teixeira, audacioso explorador que, diga-se de passagem, foi o primeiro homem civilizado que fez a travessia do Amazonas do Atlântico ao Pacífico, ida e volta entre o Pará e Quito. Ainda um outro sacerdote, Padre Fritz, que conversou com Condamine e que este cita: ora, todos esses homens afirmavam a existência do lago Parim, e da cidade de Manoa, embora apenas por tradição oral, colhida dos índios do interior das Matas Virgens. Apesar de tudo isso, que localiza o lago e a cidade nas proximidades da Aldeia do Ouro e nas terras da margem direita do Amazonas. Condamine acreditou que Parimã e Manoa existem de fato, mas na margem esquerda, isso é, na Guiana, que o francês supunha ser uma ilha cercada pelas águas do oceano, do Orinoco e do Amazonas. No seu entender, a cidade de Manoa ficaria no centro da Guiana, não longe do grande lago Parimã. Então aqui nós já vimos uma outra localização. O alemão que não encontrou nada foi o Nicolau Hortmann, que foi um explorador germânico que percorreu a terra entre o oceano e o Rio Branco. Procurou Manoa e Parimã, mas confessou que nada encontrou. A oitavo testemunha, o sargento Mor Campos. Em 1687 vivia no interior amazônico o sargento Mor Campos, que afirma ter conhecido índios da nação Manoa, que vinham do interior a comerciar, e que por seu lado tinham recebido dos índios que a cidade de Manoa e o ouro que estes ostentavam por adorno, joias toscamente fabricados com ouro, prata e pedras preciosas. Esses índios diziam que a cidade de Manoa e o lago Parimã ficava muito no interior das matas, entre os rios Xingu e Araguaia. Descreviam a região como fabulosamente rica em metais e pedras preciosas. Aqui já é uma localização mais próxima dessa cidade que foi mapeada. Nova testemunha, Santana Neri. Na obra O País das Amazonas, por Santana Neri, 1885, lê-se o seguinte: a lenda afirma que existiu Algures, uma região atravessada por um mar branco,
cujas ondas rolavam sobre ureia aurífera e calhaus de diamantes. A capital do país era Manoa, grande cidade cheia de palácios, dos quais uns eram edifícios com pedras cimentadas a prata, e outras tinham tetos feitos com lâminas de ouro. Sob os pés rolava metais preciosos. Manoa era depósito de toda a riqueza da terra. Reinava nesse país um espanhol que se chamava Eldorado, porque o corpo era palhetado de faisqueiras de ouro, tão bastas como nas estrelas do firmamento. Outra testemunha sobre essa cidade. Na obra já citada, diz o padre João Manuel que um português penetrou nas matas do rio Xingu e trouxe a notícia de que avistara o lago de Parimã e a cidade de Manoa como Manoa do cimo de altíssimas serras, mas que não poder se acercar mais, porque fora descoberto pelos índios bravos e só a velocidade do seu cavalo devera salvação. Acrescentou que esse aventureiro fugiu e depois morreu pouco tempo e ninguém ficou sabendo nada. O último depoimento de João de Godoy. Entre os paulistas do século XVIII era corrente a lenda da existência de Parimã e Manoa, que alguns diziam ser antes Mauaná, e que os sertanistas afirmavam que a região devia ser no centro das terras, entre o Araguaia e o Xingu. Aos índios habitantes da região chamavam Araés. Um dos mais célebres bandeirantes, que foi companheiro do Coronel Campos, do Anhanguera e de muitos outros sertanistas afamados, foi João de Godoy Pinto da Silveira. Eis o que ele deixou escrito. Uma bandeira de 300 armas explorou em 1756 o rio Araguaia, comandado pelo coronel Amaro Leite e pelo major João da Veiga Bueno, com o objetivo de percorrer o sertão dos decantados, Araés, que habitam para além daquele rio, na altura de 10 graus, pouco mais ou menos, e onde, segundo antigas tradições dos sertanistas paulistanos, existem enormes riquezas. Deixando a margem do Araranguaia, esses bandeirantes internaram-se para os lados do poente, mas encontraram tal resistência dos índios da região que tiveram que bater em retirada. Pouco depois morreu no sertão o segundo cabo, João Bueno da Silva, e a bandeira dissolveu-se, recolhendo parte dela a Vila Boa de Goiás. Por parte ficou com Amaro Leite, mas nas minas por ele descobertas, exploradas ainda, uns restos desapareceu pelas matas. Sou ainda que mais abaixo das matas dos Tapirapés, pela altura aproximada de 9 graus, habitam os índios Guapindaés, que são muito ferozes e perseguem os índios mansos nas margens dos rios. O capitão-mor João Lemes da Silva vai conquistar a região, pondo-se à frente de uma bandeira de 100 homens escolhidos, mas não foi feliz, desistindo da empresa que reparou superior às forças da bandeira. Afirmo ainda que o coronel Bartolomeu Bueno da Silva, cognominado Anhanguera, e muitos outros sertanistas são de opinião que os Araés habitam para aqueles lados, longe dos rios e em terras extraordinariamente ricas de metais e pedras preciosas. Os índios do norte confirmam a existência de ruínas de cidade, porém as informações não esclarecem suficientemente os civilizados e os desanimam, já pelo temor das tribos bravias que abundam em toda a zona, já pelo dispêndio exigido por uma aparatosa expedição sujeita a insucesso. A expedição americana, através das palavras de um de seus financiadores, asseverando que o relato da expedição interessaria muita gente em todo o mundo, deixa entender que importantíssimas investigações de êxito coroadas foram as que ele levou a efeito no Xingu.
E tanta importância tiveram as investigações que o boletim do Banco Ítalo-Belga anuncia a organização de 3 companhias com grandes capitães para a exploração do Babuçu, deve ser o Babaçu, no norte do Mato Grosso. 2 e uma para exploração do carvão, que, bom como o de Cardiff, existe em importantes depósitos na zona do Xingu. Sobre Manoa, a cidade tão ansiosamente procurada, nada se sabe. Continua ainda envolta em mistério e que a geração futura há de se esclarecer. É o que estamos tentando. Então, vocês perceberam que teve uma expedição americana, antigamente, que, segundo o relato aqui dessa carta, devassou a região ali. E depois o Banco Ítalo-Belga mandou ainda expedições para cá, para Babaçu e Carvão. Com certeza acharam alguma coisa, né? Felizmente. Mas são essas as coisas. Ah, fala sobre as pegadas um pouco. Com relação às pegadas em pedras, aqui são várias partes do livro, não está contínua, de forma contínua aqui a leitura. Só retirei as partes que trazem vestígio de pés gravados em pedras, foram mostrados pelos índios aos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil. É possível identificar em algumas localidades, como em São Gabriel da Cachoeira, no Rio Negro, que os moradores nos dias atuais depositam velas e fazem preces em torno de uma pegada feita em uma pedra, sendo atribuída a um anjo ou a São Tomé ou ao Pai Sumé. Na Bahia, pessoas simples também informam indícios de fuga de Sumé. Correia localizou 2 locais com formações rochosas aparentemente naturais, livres da ação humana, que coincidentemente tinham um formato parecido com o de pés humanos. Um deles em Salvador e no local chamado de Unhão, no início da praia de Itapuã. No local, o autor encontrou marcas profundas, desiguais, pouco torneadas. Restos de vela no local indicavam a existência de algum tipo de culto. Em outro local, no engenho, na floresta, Pernambuco. Correia identificou ainda no município de Luiz Correia, no Piauí, mais precisamente, colônia, gravuras de formato de pés humanos. De acordo com as descrições de cada uma das tradições mencionadas por Prose, Prose é um dos primeiros historiadores que analisaram o Brasil, a história do Brasil. Ele diz que a ocorrência de petróglifos em formato de pegadas humanas é bastante frequente. Essa representação são encontradas nas tradições meridional, Itacoatiara e São Francisco, ou seja, norte, nordeste e centro-oeste. Aqui em Florianópolis também tem, ou tinha, hoje não tem mais. Existem outros lugares com marca de pés em pedras também. E isso era utilizado pelos jesuítas para fazer a catequização dos índios. Porque eles apontavam a marca do pé e falavam que era de São Tomé. E utilizavam isso então nessa educação indígena. Muito bem, eu trazendo esse mapa de novo aqui, que na verdade é o desenho de um mapa que é retirado de uma tabuinha do Tibete. Ele traz Manoa aqui no centro entre o Xingu e o Araguaia, mais ou menos. Na Guiana, lá perto da Guiana, aqui é o rio Orinoco. Ele situa mais uma cidade lá. Então pode ser que essa cidade, com o último resquício do lago de Parim para aqueles lados, tenha feito acreditar as pessoas que Manoa estivesse por lá. Bom, eu acho que foi comprovado, na minha opinião, foi comprovada a existência de uma cidade lá, não tenha dúvida disso.
Mas falta ainda a prova da narrativa, trazida pelo Dáquila. Foram mostrados artefatos na live, porém são artefatos que foram encontrados num forte a 300 quilômetros do local da cidade onde foi feito o mapeamento líder. Talvez só umas moedas, acho que, se não me engano, aquilo deve ser do Pará, mas a informação não tem dados, né? A informação que vem é no local perto, é uma informação genérica, né? A quantos quilômetros da cidade foram encontradas aquelas moedas? Como é que você está fazendo a ligação de que Ratanabá é tudo isso? 300 quilômetros? Está comprovado algum túnel? Caminhos indígenas por si só não comprovam uma mesma cultura, comprovam apenas um caminho. Enquanto não aparecer a pedra de onde foi retirado o nome Ratanabá, no idioma Irdim, eu não posso nem analisar. Porque se eu estou aqui tentando reconstruir uma história perdida, se todos queremos trazer a verdadeira história do Brasil, como é que nós vamos investigar isso? Se a narrativa apresentada não traz nada de novo além do mapeamento pelo sistema líder? A Pedra Preta, as inscrições da Pedra Preta que parecem com o mapeamento da cidade, não são idênticas, parecem. Mas em uma pedra que existem várias inscrições rupestres, você tem que apresentar as que estão do lado. A gente tem que ver os que estão do lado e fazer uma interpretação. Não dá para pegar uma inscrição que está lá na Pedra Preta, que é cheia, para fazer a reconstituição de uma história. Então, continuamos na mesma com relação à narrativa. A prova física da cidade existe e eu prefiro a narrativa trazida pelos livros de história do que uma narrativa que eu não posso conferir. Prefiro colocar como uma posição de Manoa a mesma região em que Fawcett procurava a cidade. Fawcett tinha uma estatueta que orientava mais ou menos a região, provavelmente. E o Royal Society não iria financiar uma excursão dele se já não tivesse um indício, uma certeza de uma cidade ali na região. Tá certo? Então, até a próxima, muito obrigado. A cidade está lá, a cidade existe. O lidar foi bem sucedido, na minha opinião. Gratidão a todos e até o próximo vídeo.